A paz do Senhor, jovem! Chegamos ao final desta lição, ao qual falamos sobre a carta de Paulo aos Gálatas. E hoje, o nosso tema para encerrar esta lição é as marcas de Cristo. Para nós compreendermos esta lição, é válido nós lermos Gálatas capítulo 6, versículo 9 ao 15. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem, a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidai-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. Nesta lição, para encerrarmos, nós vamos observar aqui que Paulo ele vai falar das marcas de Cristo que precisam estar nesta igreja. Vale ressaltar que as recomendações que Paulo vai trazer aqui são recomendações práticas para a vida da igreja. Quando nós observamos o capítulo de número 5, e ele vai falar sobre a liberdade que temos em Cristo Jesus, e depois a vida pelo Espírito, que nós entendemos como as obras da carne e o fruto do Espírito, agora Paulo vai trazer algo mais prático para a vida da igreja. Vale ressaltar que os judaizantes aqui, eles estavam tentando, trazer a ideia de que o judaísmo estava modernizando. E aí agora nós temos aqui um grande embate entre os judaizantes e os cristãos do primeiro século. Esta igreja de Gálatas, ela é conhecida como a comunidade do amor. E Paulo, ele vai destacar aqui 2 pontos importantes sobre a igreja. Primeiro, a igreja como uma comunidade terapêutica. Se você olhar o capítulo 6, que dá aquela transição do capítulo 5, que nós entendemos como obras da carne e fruto do espírito, ele vai falar para que os irmãos, sejam espirituais, que andem com mansidão. Ele orienta a levar a carga um dos outros para cumprir, então, a lei de Cristo, mostrando que esta igreja era uma comunidade que se preocupava com o cuidado com o próximo. Claro que aqui ele não está falando na questão social da igreja, mas aqui é muito latente a questão espiritual da igreja. E aí você observa que ele está mostrando que esses irmãos poderiam, sofrer quedas espirituais. Vale ressaltar que a ideia do cristão, quando ele tem um encontro com Cristo e que ele é agora uma nova criatura, ele passa a ser habitação do Espírito Santo, não quer dizer que ele está isento ao pecado, porque ele está inserido em um mundo pecaminoso, o mundo jaz no maligno. Mas entendemos que isso faz com que corre sim o risco de cair em pecado, cair em tentação, e Paulo vai mostrar para esta igreja de Gálatas que ela era uma igreja, uma comunidade terapêutica para ajudar essas pessoas que estavam, caindo no pecado ou no erro. Também, Paulo vai mostrar para a gente, do versículo 6 ao versículo 10, que aqui nós estamos falando do capítulo 6, que é o encerramento da carta de Paulo aos Gálatas, que ele mostra a igreja como uma comunidade diaconal. Isso mesmo, falando agora não apenas do cuidado espiritual, mas também do cuidado social. E ele vai mostrar aqui a questão do partilhar, o cuidado com os domésticos da fé. Ele vai falar sobre aquele que e tem aprendido da palavra, que ele está vivendo esse ministério do ensino, que ele venha compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Mas a ênfase maior do capítulo 6, que a gente precisa dar ênfase na nossa aula, é entender sobre, a motivação
que leva esses homens a terem essas atitudes legalistas. E é isso que nós devemos entender nesta aula e passar para os nossos alunos, sobre o que motivava esses homens a ter essas condutas legalistas. Pois bem, o primeiro ponto que nós devemos dar ênfase aqui ele vai falar sobre o bem deve permanecer sendo feito. E aí, no capítulo de número 6, nós vamos observar que ele vai falar sobre a firmeza do fazer o bem. Quando você está em Cristo Jesus e você é nova criatura, você agora permanece a viver uma prática cristã. E Paulo vai mostrar agora que a motivação deles precisava estar correta. O grande problema é você fazer algo para Jesus, mas com a motivação errada. Você observa que esses homens, se você atentar para o versículo 12, ele diz assim: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Então, a primeira motivação com que fazia com que esses homens viessem a ainda aderir ao judaísmo, a continuar com as práticas da lei, a continuar ainda com a circuncisão, que isso é um fato que aconteceu lá em Atos capítulo de número 15, que nós chamamos o Concílio de Jerusalém. Você vê aquele atrito entre Paulo e o apóstolo Pedro, tanto que a Bíblia diz que Paulo resistiu Pedro cara a cara, os dois tiveram uma conversa cara a cara. Você observa que a motivação desses homens e o porquê que eles aderiram a essas práticas judaizantes, e você vê aquela cena de Pedro, nós já estudamos em aulas anteriores, que Pedro estava sentado com esses homens que não eram judeus, e ele queria com que esses homens fossem prosélitos, e você vai observando ali que ele está sentado à mesa, está comendo com esses gentios, mas de repente quando chega os irmãos da igreja de Tiago, que frequentavam, né, Tiago era pastor, irmão de Jesus, Pedro muda o discurso e dá a entender de que Pedro não queria ser visto com esses homens. Então, a primeira coisa que nós devemos entender, o porquê que eles tinham essas atitudes legalistas, é porque eles buscavam a aprovação dos homens, para então não sofrer perseguição. É interessante, vale nós ressaltar, que Paulo agora vai orientar esta igreja para não cair nesse engodo, para não cair nessa arapuca de Satanás, era que eles permanecessem firmes, fazendo o bem, mostrando que tudo aquilo que eles plantaram, eles também iriam colher. Você já parou para pensar, querido aluno, querido professor, que você escolhe o que vai plantar, só não escolhe aquilo que você vai colher. Então, Paulo vai ensinar o povo de Gálatas sobre essa questão de semear o bem, em trabalhar em prol do reino de Deus. Paulo também orienta esta igreja que eles precisam cuidar dos domésticos da fé. Ele está falando agora de uma teologia mais prática, não apenas uma teologia prática, mas também uma teologia direcional. Quando nós olhamos para o exemplo de Paulo, você pode observar lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 16, versículo de número 1. Anote esse texto, que você pode então ler com os alunos em sala de aula, mostrando para eles que Paulo, ele é um exemplo de evangelista, um exemplo pastoral de Paulo, não apenas falar, o discurso é bonito, mas a prática é totalmente oposto daquilo que é falado. É pregar no púlpito contra o pecado, mas no secreto praticar pecados. Jogar pedras naqueles que erram, mas querer jogar confetes por aonde passa, tentando mostrar uma santidade que não existe. É uma teologia que divorcia da prática. Então Paulo, aquilo que ele está falando para o povo de Gálatas, ele vivia na prática. Não era apenas um discurso, mas era algo que ele vivenciava. Pois bem, o texto de 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, ele diz assim: ó, faz também a coleta para os santos, fazei o mesmo para as igrejas da Galácia. Perceba que Paulo, ele também tinha como primazia falar sobre o cuidado dos domésticos da fé, mas também praticar isso. Era como se Paulo trouxesse à mente desta igreja, na mente dessas pessoas, que um dia Paulo também estava ajudando. Nós estamos falando aqui de Paulo que se apresenta como um servo do Senhor. Nós temos aqui a figura do Paulo, uma das celebridades em ascensão do judaísmo no primeiro século, que você vai observar que ele tinha todo o cabedal de conhecimento da época, estudou nas melhores escolas, aprendeu aos pés de Gamaliel, era poliglota.
Paulo também tinha dupla nacionalidade, dá a entender de que era de uma família muito rica, filho de construtores, um homem que aos 12 anos, no seu bar mitzvah, provavelmente sabia, recitar muito bem os livros do Pentateuco, os livros sapienciais, conhecia das leis, conhecia dos costumes. Em Gálatas, no capítulo 1, você observa ali que ele coloca a expressão que ele era zeloso, né, ele era zeloso em tudo aquilo que ele praticava. Então ele está mostrando que precisava cuidar dos domésticos da fé. No nosso dia a dia, nós somos bombardeados, né, com propagandas solicitando auxílio para diversas pessoas e muitas das vezes até menosprezando essas classes, fazendo com que a igreja, ela no seu cunho social, ela deva manter, né, vários tipos de pessoas e a igreja passa então a se tornar, parece que um cabide de emprego. A ideia que nós temos aqui dessa questão dos domésticos da fé é mostrando para a igreja que não é errado ajudar as pessoas que estão fora, não é errado ajudar um morador de rua, não é errado em uma guerra, em catástrofes naturais, em situações que possam afetar até a economia de um país, não é errado você ajudar, mas precisamos cuidar daqueles que estão dentro da igreja, os membros de forma generosa, de forma com que esses domésticos da fé sintam-se acolhidos ao corpo de Cristo. O corpo de Cristo precisa sentir a dor do necessitado. Por quê? Porque esse doméstico da fé faz parte do corpo de Cristo. Ele está inserido no corpo de Cristo. E esse corpo, se um estiver sofrendo, e eu falo aqui, lembra ali na introdução que eu falei sobre os 2 pontos importantes do capítulo 6, a igreja como uma sociedade terapêutica. Eu estou falando aqui no sentido de que a igreja ela consegue ajudar o espiritual, mas também ela tem que ajudar o físico. Quando nós olhamos para Paulo, quando ele fala lá na carta de Paulo aos Coríntios sobre o véu que estava colocado sobre a sua cabeça, ali retratando a lei, ali nós podemos entender também que a figura do Moisés que sobe no monte para receber a revelação, e a partir do momento que desce, coloca-se um véu no seu rosto, porque as pessoas não podiam nem olhar para a sua face, o texto é muito claro dizendo que essa espiritualidade de Moisés era transitória, ou seja, tinha um prazo de validade. E a partir do momento que não tinha-se mais essa Shekinah no rosto de Moisés, ele ainda continuava com o véu na cabeça, dando a entender que ele ainda estava com o brilho do Espírito Santo, mas aquilo era transitório. Aqui é uma figura desse pêndulo que a gente passa na nossa espiritualidade. E Moisés então mostra ali a questão da psique, das emoções que este obreiro Moisés estava passando. E depois Paulo, ele vai comparar o nosso corpo físico com um vaso de barro. Então Paulo está falando também das fragilidades do ser humano. Hoje você está bem, mas pode vir a óbito a qualquer momento, um infarto, enfim. Nós estamos suscetíveis a esse corpo, a essa matéria, com o decorrer do tempo, com o decorrer dos anos, as enfermidades, as mazelas da vida podem sim ferir o ser humano. Mas Paulo diz que este vaso de barro existe um tesouro dentro, que é a presença de Deus, para que nós não venhamos engrandecer da excelência do evangelho. Então a igreja ela precisa cuidar dos domésticos da fé, tanto oferecendo a parte espiritual da igreja, mas também a parte social dos irmãos que estão inseridos, o corpo de Cristo, um ajudando ao outro. Você observa que Paulo havia uma preocupação muito grande com esta igreja do amor, esta igreja que precisava evitar as obras da carne e aderir ao fruto do Espírito. Paulo ele vai dizer assim que com letras grandes, vamos atentar para o texto que Paulo vai falar no versículo de número 11 do capítulo 6, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. A lição pede, e eu oriento você também, faça essa pergunta para os seus jovens. Pergunte para eles o que seria essa expressão que Paulo está usando. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Peça para eles então falarem o que eles acham, o que tem a ver essa expressão que Paulo usa. Bom, lá em Gálatas, no capítulo de número 4, versículo de número 15, nós conseguimos ter uma ideia que talvez Paulo poderia ter sim algum problema em sua visão. Paulo poderia ter uma deficiência, isso então o dificultava. Gálatas capítulo 4, versículo 15 é o texto
nos diz o seguinte: "E não rejeitastes e nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo." Agora o 15: "Qual é então a vossa satisfação? Porque vos dou testemunho de que, se possível for, arrancareis os vossos olhos e e me dariam." Dá a entender que ele tinha essa deficiência e o povo de Gálatas gostava tanto dele que, se possível, tirariam os seus próprios olhos e dariam então ao apóstolo. Então entendemos aqui que provavelmente Paulo deveria ter algum problema, alguma dificuldade na sua visão, e ou também para ele chamar a atenção dessas pessoas. A gente sabe que eram os amanuenses que escreviam, mas agora, de momento, nós observamos Paulo dizendo: "Eu escrevi com letras grandes." Você vai observar também, acho que a carta de Paulo a Filemão, ele também diz: "Eu de próprio punho vos escrevo." Aqui também Paulo dá essa ênfase de que ele estava escrevendo e que ele precisava que eles então, atentassem as letras grandes e garrafais para que eles pudessem compreender o que Paulo estava ensinando. Pois bem, pastor, o que Paulo estava ensinando? Paulo estava ensinando, primeiro, não viverem na aparência da carne. É interessante aqui a gente dar ênfase o porquê que eles insistiam nesta aparência. Primeiro, porque eles estavam ainda batendo naquela tecla da circuncisão. Aqui nós estamos falando do legalismo. O que que é o legalismo, pastor? É eu usar um subterfúgio como meta para a salvação. Eu preciso fazer isso para que aí eu possa ser salvo. Eles colocaram a circuncisão, este ato da retirada do prepúcio, esse sinal que todo judeu tinha, como um subterfúgio para a salvação. Você está em Cristo Jesus, você compreende que Jesus morreu pelos seus pecados, para a remissão dos seus pecados, quando eles estão aderindo ao legalismo, eles estão de forma voluntária aqui, podemos dizer, negando ou anulando a graça de Deus. Esta graça irresistível e transformando esta graça em uma graça barata, como dizia o teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala sobre a graça preciosa e a graça barata. É uma graça barata. Você precisa de um terceiro para que você tenha salvação. E aqui nós estamos vendo que é uma igreja que está aderindo ao legalismo. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo de número 1, é muito interessante para nós falarmos, esse texto do capítulo 6. A gente até faz uma ligação com o capítulo 1, como nós já estamos encerrando a carta de Paulo aos Gálatas. Você vai observar que Paulo, né, sendo um judeu do primeiro século, aprendeu aos pés de Gamaliel, como está lá em Gálatas, no capítulo 1 e versículo 14: "E na minha nação excedia em judaísmo, e muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições dos meus pais." Você vê que ele conhecia, ele fazia parte de uma seita, ultra-ortodoxa do judaísmo, como está escrito lá em Atos, capítulo de número 26, versículo 6. Você observa que Paulo ele tinha todo esse conhecimento, todas essas informações, e agora ele está mostrando que este povo, que são judaizantes, eles estão fazendo com que esta igreja, que outrora gentios, estavam passando agora a serem cristãos, deixando as velhas práticas. Era como se eles estivessem carregando um fardo muito pesado, toneladas e toneladas de problemas. E agora, vindo ao cristianismo, dá a entender que eles queriam que eles seguissem ainda os preceitos judaicos, que continuassem carregando este fardo, um peso que nem mesmo os judeus conseguiam carregar, não conseguiam nem mover. A gente percebe que havia naquela época o conhecido como jugo do rabino, que era um jugo que os rabinos colocavam sobre os seus alunos, que eles tinham que carregar os preceitos das leis, não apenas os 10 mandamentos, mas outros dispositivos legais das leis da época precisavam ser aderidos, até o cardápio alimentar, a vestimenta.
o guardar o sábado, as festas, os rituais. E a partir de agora que eles vêm para Cristo, que a graça é o suficiente, eles vêm com essa ideia de que não, a graça não é o suficiente, precisa ser circuncidado. Os gentios precisavam passar pela circuncisão como um pré-requisito para a salvação em Cristo. E Paulo agora, ele mostra, e eu acho interessante que no versículo de número 6 do capítulo 1, ele diz assim, ó: "Eu maravilho-me, porque tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho." Paulo fica abismado com a facilidade que o povo de Gálatas tinha de retornar, não às velhas práticas pagãs, mas retornar a um peso, porque se a gente for ver aqui na cultura helenista, o panteões de deuses que tinham na época eram deuses vingativos, eram deuses que podiam trucidar essas pessoas. E agora que eles vêm para o cristianismo, esse Cristo da graça faz com que eles estão com o fardo leve, entendendo que eles são salvos em Cristo Jesus, que eles não praticam boas obras para ser salvos, mas porque já são salvos, praticam essas boas obras. Esta graça que alcançou eles estão fazendo agora com que as práticas judaizantes, eles estão trocando uma mala leve por uma mala muito pesada e muito difícil de ser carregada. Então eles estão passando por isso, e aí nós vemos que eles tinham que circuncidar os gentios, precisavam guardar as leis, e eles também, eles estavam com a intenção errada, porque eles estavam se gloriando pelaquilo que eles estavam fazendo. A Bíblia é muito clara, que diz que eles estavam se gloriando por guardar a lei, eles estavam, evitando permanecer em Cristo, de medo de passar por perseguições, por medo de passar por momentos de atrito com essas comunidades de judaizantes ou de judeus que agora aderiram a Cristo, mas ainda continuavam com a circuncisão e com os ritos normais que aconteciam na época. Mas Paulo, ele mostra para nós, eu acho muito interessante, que Paulo está dizendo assim para o povo de Gálatas: vocês nasceram livres. Vocês são livres, porém, vocês estão passando agora a serem escravos da lei. Esta carta, na mesma medida que ela é muito interessante, ela torna-se polêmica também, porque todo aquele trabalho que Paulo tem de discipular o povo de Gálatas, essas pessoas estão tentando trazer agora o judaísmo como uma forma melhorada. E aí você vê lá o concílio de Jerusalém, o que aconteceu, Atos capítulo 15, do versículo 1 a 35. E aí você observa que a defesa de Paulo, né, a esse evangelho, é porque Paulo tinha consciência da sua autoridade apostólica e que o que ele recebeu não foi por mãos humanas. Em Gálatas capítulo 1, versículo 10, busco agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E aí você vai observar no versículo de número 15: "Mas quando aprouve Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça", o chamado vem antes do conhecimento. Paulo estava mostrando para este povo que o chamado de Cristo vem antes da lei, porque ele vem antes de Abraão. Ele é o alfa, ele é o ômega. Ele é o verbo, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. De todas as coisas que foram feitas por ele, sem ele nada se fez. O verbo se fez carne, ele tabernaculou entre nós, ele é eterno. Eu gosto muito dessa versão do Eugene Peterson, a mensagem, essas paráfrases, e ele usa muito a expressão Deus como eterno. Antes que houvesse algo, antes que houvesse matéria, antes que houvesse a matéria para produzir outra coisa, a gente precisa para construir um banco, qualquer coisa que nós temos aqui nessa sala, nós precisamos de uma matéria-prima, mas o Eterno, sem matéria-prima, criou todas as coisas. O arquiteto do universo, ele que vem antes de Gamaliel, ele que vem antes de todos os judeus, ele que vem antes de todas as seitas ortodoxa que os fariseus eram adeptos e que Paulo era zeloso em preservar, mas no caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo, que a luz que resplandeceu trouxe entendimento para Paulo, e Paulo entende que o chamado vem antes do conhecimento.
Os judeus tinham uma marca na pele, como sinal da aliança, anulando aquilo que Deus havia falado com Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra". Há uma divisão, há um muro de separação entre os judeus e os gentios, entre os bárbaros. Há aqui uma discussão entre os judaizantes e os cristãos. E você observa que Paulo vem mostrar que o que ele carregava, apesar de ser um judeu circuncidado, muito maior do que tudo isso, do que esses rituais, ele trazia nele as marcas de Cristo, não pela aprovação de pessoas, não para agradar pessoas, não foi de maneira humana, ele não aprendeu com seres humanos, o que ele aprendeu foi revelação de Deus. Paulo, ele tem a consciência de que a sua autoridade apostólica procede de Jesus Cristo, como no capítulo de número 1 ele fala por meio de Jesus Cristo, por meio de Deus Pai, ele entende que tudo aquilo que ele recebeu não vinha dele, mas vinha de Deus. É interessante que o ir de Paulo para a Arábia, lá no capítulo 1, versículo de número 17, os 3 anos que ele passou, ele foi para Jerusalém, ele ficou lá com os discípulos, você observa uma preparação de Paulo. E deixa o pastor falar algo aqui, porque trabalhando com jovens a gente escuta muita coisa, principalmente essa questão de pegar esse texto que Paulo diz assim: "Olha, o que eu aprendi não foi por homens, eu não quero agradar homens", dá a entender que não precisa dar satisfação ao ministério nem a um pastor, mas não é isso que Paulo está falando. Porque lá no capítulo 13, você vê que um relacionamento saudável de Paulo com a igreja e com os pastores da época resultou numa confirmação do chamado de Paulo para a primeira viagem com Barnabé. Então a gente entende que o resultado de uma vida com Deus, de uma vida que agrade a Deus, numa vida de compreensão desta graça, resultará no sucesso com as pessoas que estão em sua volta, porque aquilo que você fala não é por você, é por revelação de Deus. E que Deus abençoe sua vida e que o Senhor possa te visitar nas madrugadas e que você possa ter momentos intensos de oração com Deus. Então, só para nós recapitularmos, qual era o problema dos judaizantes? É que eles queriam viver de aparência, eles queriam circuncidar os gentios, eles queriam que esses guardassem a lei e fossem novamente escravos da lei. Eles queriam se gloriar pelo fato de serem circuncidados e porque o Messias veio pela sua corrente genealógica ou suas raízes genealógicas. Então nós observamos que a mensagem de Cristo não era a circuncisão, mas sim ter em seu corpo as marcas de Jesus. E é isso que nós, como cristãos, precisamos entender. Paulo estava preocupado com a apostasia desses homens, dessas mulheres, dessa comunidade. Um grupo de pessoas que estavam vivendo aquele estilo de vira casaca religiosa. Eu agora entendo que sou salvo pela graça, mas ainda assim eu preciso ser escravo da lei, usar outra coisa, outro dispositivo para que eu então seja salvo. E aí nós temos agora as palavras finais de Paulo ensinando que Jesus não faz acepção de pessoas, porque a partir do momento que você carrega em seu corpo as marcas de Cristo, você passa agora a viver a radicalidade do evangelho. A palavra radix, raízes, você passa a criar raízes profundas no evangelho. Os falsos mestres, Paulo diz que eles perturbavam a igreja. Então, a gente observa que um dos ataques de Satanás, e você pode fazer a aplicação aí para os seus alunos, muitas das vezes não vai ser fazer com que este jovem saia da igreja para se aventurar no pecado, mas é de fazer com que dentro da própria igreja, entre os membros, ocorra divisão, discussões, e aí ferindo o coração desse que está no corpo de Cristo, os domésticos da fé, ao serem feridos, a igreja como uma sociedade terapêutica, de amor, de cuidado, tanto do físico como também do espiritual, passa a expelir esse elemento que outrora era saudável, mas entrando uma raiz de amargura nele, ele passa agora a ser um crente legalista, ele passa agora a ser um crente que não tem a raiz no evangelho, mas sim em pessoas, e acaba então apostatando da fé. A gente tem que tomar muito cuidado dos neófitas, os novos na fé, esses irmãos que estão chegando. Nós somos salvos pela graça e não pelo ritual. Muitas pessoas defendem o método, o método mais eficaz
mas eu entendo que o verdadeiro evangelho não tem origem humana, mas tem origem no próprio Deus. Que você possa glorificar isso enquanto você assiste essa aula, amém? Então Paulo fala sobre não fazer acepção de pessoas, depois ele vai nos mostrar que nós precisamos ter as marcas de Cristo, e é interessante que Paulo, várias vezes eu falo sobre isso, que Paulo nos faz entender a diferença entre a humildade e a mediocridade. Você vê que Paulo, em várias vezes, ele mostra tudo aquilo que ele fazia em prol do reino. Ele estava mostrando que apesar de todo o cabedal de ensino que ele ganhou, ele chega a comparar com o esterco. E aí ele fala, eu acho interessante aquele texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 22 ao 29, que ele vai falar sobre os açoites, várias vezes ele foi preso, foi apedrejado, os naufrágios que aconteceram, as viagens perigosas, os ladrões, os falsos irmãos, os judeus que então tentaram a morte dele a ponto de ter que descer um paredão de pedras dentro de um cesto. Eu creio que também o Demas, que era um amigo que amou o presente século, você vê, pessoas virando as costas para Paulo, quando você observa numa das cartas que Paulo ele está preso, se eu não me engano, acho que é Timóteo, que ele vai falar que ele pede para vir João Marcos trazer a capa, trazer os pergaminhos, né, as escrituras, para que ele pudesse se aquecer e ler, e ter um amigo para conversar. Você observa que ele diz assim: "Olha, eu estava sozinho na minha defesa, não tinha ninguém". Eh eh a gente precisa ser sincero quando a gente fala de evangelho, porque a ideia que as pessoas têm de evangelho é muito glamour. Isso é um negócio que precisa ser desconstruído. Eu, pastor Eliezer, precisei desconstruir muitas vezes essa ideia e preferir o anonimato, o esconderijo com Deus, o secreto, uma vida de oração, uma vida de entrega, de jejum, uma prática da espiritualidade, de vivenciar todos os dias esse relacionamento com Deus, de entender que eu preciso carregar essas marcas de Cristo em mim e muitas das vezes o estar sozinho, muitas das vezes eu preciso passar pelo deserto, como Paulo ficou todo esse tempo, de entender que Deus está ali me forjando, Deus está me preparando, mas a gente hoje tem uma ideia de ser cristão de glamour, de quantidade de likes em redes sociais, de o nosso network é mais aquilo que nos atrai, ou eu me aproximo desse, porque esse vai me ajudar a levar a um cargo de evidência, ou um cargo elevado dentro do ministério. E aí nós olhamos Paulo ensinando os irmãos aqui de Gálatas, dizendo que: "Olha, o Senhor separou ele antes mesmo, foi lá no ventre da mãe ainda. Ele não tinha nem escolha lá no ventre da mãe, era uma criança ainda, não tinha suas capacidades de escolha, mas o Senhor o escolheu, o Senhor o separou, o Senhor o chancelou para ser o apóstolo dos gentios". Paulo sentiu na sua pele aquilo que Cristo falou para ele: "Olha, Paulo, agora você vai ver o que é sofrer por causa do evangelho. Você não pode nem evitar os aguilhões, esse essa ferramenta para tocar o gado, o animal bruto, o animal arisco. Agora, Paulo, você vai sentir na tua pele que toda vez que você tentar se vangloriar, esse espinho na carne vai estar em você, a ponto de que você pode até orar, e não vai ser nem Satanás, vai ser os enviados de Satanás, pessoas que menos você espera vão esbofetear na tua cara, e você vai orar e dizer: "Senhor, tira esse espinho da minha carne". E o Senhor disse o quê para Paulo? "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas". Paulo mostrou ao povo de Gálatas que eles precisavam provar, sentir não na carne no sentido circuncidado, porque a ideia dos judaizantes aqui era o quê? Evitar problemas, evitar entrar em discussões. Eu não concordar com alguns atos hoje neste mundo que nós estamos vivendo, polarização na política, ideologia de gênero. Então, eu não concordo, mas para evitar problema, eu ainda assim aceito, eu tento achar uma maneira para corrigir sem gerar uma mudança, uma transformação. Eu venho para a igreja, mas eu continuo da mesma maneira. Não há transformação, não há radicalidade do evangelho. Eu não estou falando aqui de radicalismo, de legalismo. Eu estou falando de radicalidade do evangelho. Criar raízes em você que nada abala a sua fé. Você não
peca de medo de Deus, mas porque a graça de Deus foi tão grande na sua vida e te constrange você a viver uma vida santa, uma vida reta. Eu acho interessante o texto de Gálatas, no capítulo 1, versículo de número 3, que nos diz: graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. De Deus, de Jesus, Paulo entende que agora a graça faz parte da sua vida. O verdadeiro evangelho para Paulo não era algo humano, mas era algo divino. A origem do nosso chamado não é terrena, mas é celestial. Não é humana, é divina. Não está focado no homem, mas em Cristo. Os judaizantes queriam o holofote, queriam o brilho, queriam, as regalias, podemos assim se dizer. E Paulo deixou todas essas regalias, a sua posição no sinédrio, o dinheiro que ganhava da sua família por ser filho de dono de empresa, né, imagine, né, um pai construtor de tendas, a família vem desse, eh, dessa elite da época, mas Paulo renuncia a tudo isso por causa do evangelho. E que o Senhor possa abençoar a sua vida. Lembre-se de que uma dos lemas da reforma protestante é somente a graça. Se nós temos um grupo de pessoas, como está lá em Atos capítulo 15, versículo 1, que levantam placas, bandeiras, e o seu grito de guerra é: se não vos circuncidares, não podereis ser salvo, se não vos circuncidares, não podereis ser salvo. Paulo vem e abre uma bandeira da paz, da reconciliação, e mostra para o povo de Gálatas que somente a graça de Deus é o suficiente. Não uma graça barata, uma graça legalista, mas uma graça que gera não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você possa viver uma vida reta, não uma vida de hipocrisia. E nós terminamos esta maravilhosa lição. Espero que você tenha gostado, tenha acompanhado as nossas aulas, e esperamos agora a próxima, né. Teremos aí mais um tempo para conversar com você, e eu quero neste momento incentivar você também a se inscrever no canal aqui da IAD, você que não é inscrito ainda, acione o sininho, assista às outras aulas também, convide os jovens, oriente eles a estarem na escola bíblica dominical, e você também, convença os jovens a trazer outros jovens também. Você jovem que está discipulando outro jovem, incentive ele a estar também na escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Que Deus abençoe sua vida. Um abraço para você e lembre-se que pela graça nós somos salvos. Que Deus te abençoe. Até a próxima.